Olá, o Carreira de hoje mostra para você o que faz um consultor legislativo da área jurídica do Senado Federal. E quem me acompanha nesta importante tarefa é a estudante Natália Cardoso, que está no 8º semestre de Direito. E aí, Natália, você acha que esta pode ser uma importante e interessante carreira para uma estudante de Direito assim, aplicada como você? Com certeza, com certeza. Vamos lá dentro descobrir o que essa profissão deve ter demais para mostrar para gente. Então, vamos lá. Quais são os principais assuntos jurídicos que um consultor legislativo do Senado lida no dia a dia? Qual é a fase mais difícil do concurso e qual deve ser minha prioridade para os estudos? Até onde pode chegar um consultor legislativo do Senado? Olha só, Natália, é aqui em Brasília, no Senado Federal, que o consultor legislativo dá expediente. Ele assessora a mesa, as comissões e os senadores do Parlamento Brasileiro nas questões jurídicas relevantes, tanto para o Senado Federal e, claro, quanto para o Brasil. E quem dá o caminho das pedras dessa carreira para você é o Bruno Dantas, consultor geral desde 2007. Eu queria saber até que ponto a carreira de consultor legislativo da área jurídica do Senado é interessante para o profissional do direito. A consultoria ela tem diversas áreas de atuação. Aqui nós fazemos fundamentalmente a orientação, né, do processo legislativo. Então toda a produção de leis do país, de certa maneira, ao circular no Senado, de alguma maneira vem passar aqui por nós. É evidente que não há uma obrigatoriedade dos senadores mandarem consultas para cá, mas é muito comum que isso aconteça. Então aqui a gente tem diversas áreas, mas a nossa maior área, a nossa área mais demandada é a área de direito. Você diz isso porque o consultor legislativo, ele atua em várias áreas. Tem consultor legislativo da área jurídica, consultor legislativo com outros cursos superiores. Sim, sim. Na verdade, a composição aqui da consultoria, ela se dá em diversas áreas e nós buscamos, em grande medida, a interdisciplinariedade. É muito comum você ter um projeto de lei que tem implicações processuais e econômicas, ou de direito constitucional e de educação ou de saúde. Então, aqui na consultoria nós temos profissionais do direito, aproximadamente na área do direito nós temos 55 consultores, mas temos diversos outros consultores em outras áreas. Temos um núcleo de economia com aproximadamente 25 consultores, nós temos uma outra área, um núcleo social, que tem educadores, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, médicos. Né? Então, nós temos consultores com uma formação muito variada. Atualmente, há 136 consultores atuando no Senado Federal. O Fabiano Silveira atua na área de Direito Penal e Processo Penal. Como é que é o dia a dia desta área, assim? Consultor legislativo, Direito Penal, o que você mais faz? Assim? Poxa, essa é uma área muito demandada aqui na consultoria, né? São inúmeros trabalhos que nós temos à conta ao mesmo tempo. E assim, para tentar resumir assim, muito diretamente, a gente trabalha com reforma da legislação penal e processual penal, basicamente mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal. E você, Rafael, eu queria que você mostrasse para o nosso público como é que se organiza uma minuta, um parecer, como que o consultor faz esse trabalho? Estou vendo que você está aí com um processo na mão, mostra pra gente. A gente chama de processado, né? Na verdade aqui é um projeto de lei e todos os núcleos aqui têm as mesmas atribuições, no caso. Né? Nosso núcleo de direito, eu sou da área de direito tributário, nós temos mais 6 colegas, né? Temos uma grande demanda, até porque o direito tributário ele é permeado por várias outras áreas, inclusive dos outros núcleos da consultoria, como o núcleo social, por exemplo. Então você tem um projeto de lei que envolve a área médica e a área tributária. Então você tem aí trabalhos em conjunto também. Nós temos um projeto aqui em mãos, por exemplo, que trata do Super Simples, do Simples Nacional, iniciativa aqui do senador, né? E ele vem para a consultoria, no caso, para a elaboração de parecer sobre o projeto. Quer dizer, qual é a manifestação formal do senador aqui, numa determinada comissão, sobre esse projeto de lei. Se vai ser
pela aprovação dele, se vai ser pela rejeição, se vai ser pela aprovação com alguma emenda, com alguma contribuição ou não. Já deu para perceber que essa profissão está mais ligada ao legislativo do que ao judiciário. Normalmente as pessoas imaginam que na área do direito você precisa ou trabalhar com processo administrativo ou trabalhar com contencioso, tribunais, etc. Verdade. E aqui o nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é estritamente legislativo. Então, por exemplo, um senador, ele tomou conhecimento de uma legislação de tributação na Alemanha e viu que aquilo ali gera riqueza para a sociedade lá daquele país. E ele chega aqui e fala assim, poxa, será que não era o caso da gente adotar um tributo semelhante aqui no Brasil? O que ele vai fazer? Muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, ele vai demandar a consultoria, fala assim, olha, façam um estudo sobre a legislação tributária alemã e analisem a viabilidade de se adotar isso aqui no Brasil. Aí os consultores recebem essa demanda, elaboram esse estudo e mandam para o senador. Fala assim, olha, senador, realmente dá para fazer isso. Aí o senador fala assim, tudo bem, então prepara uma minuta de projeto de lei para mim. Aí o senador apresenta o projeto de lei. O projeto começa a tramitar no Senado, vai para uma das comissões temáticas, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Chegou lá, recebe um relator. O relator não necessariamente é especialista em tributação. Então o que ele faz? Manda para a consultoria para preparar uma minuta de parecer. Quando esse senador ele apresenta essa minuta de parecer, é muito comum que outros senadores se interessem pelo assunto antes de votar e aí peçam esclarecimento sobre essa matéria. Então ele pede, por exemplo, uma consulta oral. Você manda um consultor especialista nessa área aqui no meu gabinete para tirar dúvidas comigo. Então o consultor ele entra em todas as fases do processo legislativo. Diante disso tudo que ele está colocando, dá a impressão então que para ser consultor legislativo você tem que ter um jogo de cintura em ser desenvolto, ser curioso, falar outras línguas, porque imagino se você vai analisar uma lei na Alemanha, por exemplo, não é? Você concorda com isso? Integralmente, integralmente. A gente aqui, os consultores, eu posso afirmar que todos têm um bom domínio de inglês, pelo menos, até porque é requisito do concurso. Né? E na prática se usa mesmo? Na prática se usa muito, precisa de um conhecimento, não só de idioma, mas assim, um conhecimento uma noção do pensamento jurídico em outros países. Depois do intervalo, você vai ver como é o concurso na área e as dicas para se sair bem nas provas. O Carreiras volta já já. Enquanto isso, escreva pra gente e mande a sua sugestão.